Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, meu nome é Jefferson, sou estudante da Unintro, do Polo de Quedas do Iguaçu, do curso de Pedagogia. O meu RU é 1172-809. Então, o estágio que eu estou realizando agora é o estágio de extensão, que foi uma das formas de conseguir realizar o meu estágio, já que durante esse período aí de pandemia não foi possível fazer de forma presencial nas escolas, nos estágios. Então, o tema que eu escolhi para realizar meu estágio foi a contação de história. Esse tema é muito importante para mim, porque eu acho que todas as crianças deveriam, os pais deveriam ter uma breve noção sobre isso, porque no ato deles contar a história para as crianças pequenas, eles acabam despertando a imaginação dessas crianças e eles acabam se tornando também umas crianças mais criativa, né? E mas conseguem desenvolver melhor essas crianças. Então eu escolhi fazer estágio da pré-escola, né? Que são crianças de 4 a 5 anos, do primeiro ano da educação infantil. Então, o conteúdo da aula ali de contação de história, ele está dentro da disciplina de língua portuguesa e a gente sabe que os contos são muito importantes para trabalhar com as crianças, porque no momento que você está contando essas histórias para eles, eles estão imaginando o que está acontecendo. E então a história que eu abordei é a história dos três porquinhos, né? E essa contação de história, ela tem um objetivo. Os objetivos que eu elenquei é que a contação de história tem o objetivo de despertar a imaginação das crianças, né? Então, o que é esse o despertar a imaginação das crianças? As crianças elas vivem em dois universos, podemos dizer assim. Elas elas pairam entre o que é realidade e o que é fantasia. E justamente o que tem que aguçar nelas no período de educação infantil, trabalhando o lúdico, é esse mundo de fantasias. E os contos eles são muito solicitados para isso, porque contando uma história a criança acaba imaginando, ela acaba criando coisas, ela acaba vendo, né, imaginando e muitas vezes recriando uma história que você conta para elas, elas acabam recriando de outras formas, né, recontando essa história e isso leva a um enriquecimento no vocabulário das crianças, porque no momento que você conta uma história, você acaba utilizando de diversos tipos de palavras e é muito enriquecedor para o vocabulário dessas crianças. Você desenvolve a linguagem nelas, né? Porque as crianças que ouvem história, elas conseguem se expressar de forma mais clara. Então, ali, outro objetivo é instigar a criatividade. Como eu já disse, as crianças elas imaginam como está ocorrendo a historinha ali. Elas viajam nesse momento, que é o momento da contação de história. E isso é importante para a imaginação delas. E também estimula o gosto pela leitura. Então a gente sabe que o gosto pela leitura,
as crianças que elas acabam ouvindo bastante história quando elas são pequenininhas, ouvem a contação de história, elas acabam se tornando prazeroso para elas a lerem, né? Então elas entram em contato com os livros bastante cedo, né? E elas acabam se familiarizando com livros, desde que tenham livros em casa. Por exemplo, se a gente vê assim que, por exemplo, alguns filhos de professores ou alguns filhos, por exemplo, de pessoas que são bem ativos assim em relação à leitura, que acabam lendo todos os dias, e a criança se familiariza com esses livros, para ele não é anormal ele pegar um livro e folhear. É diferente de uma criança que você pega e ele nunca viu um livro, e a primeira vez que ele vai ver um livro é assustador para ele, que ele vai, vai ser um objeto estranho para ele. E então outro objetivo ali é desenvolver a atenção e o hábito de ouvir. Então, as crianças elas são muito ativas, né? Elas não têm o hábito de parar, sentar e ouvir. Nós adultos já temos muita dificuldade de fazer isso. Imagina uma criança que ela não, em momento muito difícil você conseguir conter ela parada ali, sentada ouvindo uma historinha ou você contando algum fato para ela. Então é importante que a historinha que você escolha para contar para elas seja uma historinha interessante e que o contador de história ele faça de forma que fique bastante interessante para a criança. Durante o período da contação de história, vale ser utilizado de vários tipos de artifícios. Por exemplo, assim, utilizar imagens, utilizar sons, bem válidos também. E utilizar o importante é o ambiente, ele ajudar também. O ambiente tem que ser um ambiente silencioso e um ambiente livre de ruídos, né? Porque acaba desconcentrando tanto a criança, que ela acaba prestando atenção em som exterior ou em algum outro tipo de som, ou até mesmo a pessoa que está contando a historinha, né? Então, existem os pressupostos teóricos, né, desse conteúdo que eu vou trabalhar. Esse conteúdo está previsto dentro da Base Nacional Comum Curricular e ele é muito importante para os anos iniciais. Durante a realização da minha aula, então eu vou apresentar, né, o plano de aula, e depois, logo após isso, eu vou falar a importância da contação de história nos anos iniciais. Daí, após isso, eu irei contar a história dos Três Porquinhos, que é um clássico dentro dos contos, né? E após isso, eu apresentarei diferentes tipos de casinhas existentes, relacionando com a história dos Três Porquinhos. Logo em seguida, eu vou fazer uma casinha de papel em 3D, explicando passo a passo de como é feita essa casinha. Olá, tudo bem com vocês? Então, a historinha que eu vou contar para vocês hoje é uma historinha muito importante a todos vocês. Com certeza, muitos de vocês já ouviram essa historinha, ou se não ouviram, vão se divertir bastante ouvindo. O professor, quando teve no período escolar do professor,
na educação infantil ouviu muito essa historinha. E com certeza ela é um clássico da literatura infantil. E então a gente vai iniciar com essa historinha. Eu vou começar contando a historinha para vocês. No final vai ter algumas questões, algumas perguntas que eu quero fazer para vocês. E também eu quero dar um breve relato, uma explicação sobre essa historinha para vocês. Então, era uma vez, existia uma família de porquinhos. Nessa família, tinham 3 porquinhos. Esses porquinhos, eles foram crescendo. E no momento que eles foram crescendo e se desenvolvendo, os pais notavam que eles estavam muito dependentes, eles dependiam muito da família, né? E eles não ajudavam no trabalho de casa, nem se esforçavam e nem nada. Eles não ajudavam a lavar a louça, eles não ajudavam, levantavam da cama e não dobravam a cama onde tinham dormido. Então um dia eles se reuniram e decidiram que os porquinhos, que já estavam bem crescidos, fossem morar sozinhos. Os pais deram um pouco de dinheiro a cada um deles e alguns bons conselhos. Os 3 porquinhos partiram para o bosque em busca de um bom lugar para construir cada um a sua casinha. Então o primeiro porquinho, que era o mais preguiçoso de todos, foi logo optando por construir uma casa rápida e que não necessitasse de muito esforço. E construiu uma casa de palha. Embora os seus irmãos lhe tenham dito que não era segura, o segundo porquinho, que era menos preguiçoso que o primeiro, mas que tampouco gostava de trabalhar também, construiu uma casa de madeira, porque pensava que era mais prática e também resistente. Já o terceiro porquinho, o mais sensato de todos eles, e mais trabalhador também. Então ele preferiu construir uma casa de tijolos. Demorou mais para construí-la. Mas depois de 3 dias de intenso trabalho, a casa estava então pronta. Os 3 porquinhos, eles ouviram falar que um perigoso lobo rondava o bosque onde eles moravam. E não demorou muito para que esse lobo aparecesse pelas suas casas, em busca de uma boa carne de porco para comer. O lobo então foi bater na porta da casa do primeiro porquinho. O porquinho, tentando intimidá-lo, disse: "Vai embora, seu lobo! Aqui você não vai entrar!" O lobo insistiu e disse então: "Abra logo esta porta, ou soprarei e sua casa se destruirá." Vendo que o porquinho não abria a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar. Tão forte que a casa de palha voou pelos ares. O porquinho, desesperado, acabou correndo em direção à casa de madeira do seu irmãozinho. O lobo correu atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo. O lobo então foi bater na porta da casa do segundo porquinho. O porquinho, ao ouvir as batidas,
tentando intimidá-lo, disse: "Vai embora, seu lobo. Na minha casa de madeira você não vai conseguir entrar." O lobo insistiu e então disse: "Abram logo esta porta, ou soprarei e soprarei, e esta casa se destruirá." Vendo que os porquinhos não abririam a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar, tão forte que a casa de madeira caiu e ficou em pedaços. Os porquinhos, desesperados, acabaram correndo em direção à casa de tijolo e cimento do outro irmãozinho. O outro lobo correu atrás deles, mas não conseguiu alcançá-los. O lobo então foi bater na porta da casa do terceiro porquinho. Os porquinhos, tentando intimidá-lo, cantaram: "Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Ele é um cara legal." O lobo fica cada vez mais furioso e gritou: "Abram a porta, já!" E os porquinhos então responderam: "Vai embora, seu lobo. Você não conseguirá derrubar esta casa, porque está feita com tijolo e cimento." O lobo insistiu e disse: "Abram logo esta porta, ou soprarei e soprarei, e essa casa destruirei." Vendo que os porquinhos não abririam a porta da casa, o lobo começou a soprar. E a soprar mais forte. E a soprar muito mais forte. E a casa continuava inteira no seu lugar. O lobo ficou tão cansado que acabou sentando-se ao pé da porta para descansar. Enquanto isso, pensou em como conseguiria entrar na casa, e teve uma ideia. Foi buscar uma escada para subir ao telhado da casa e entrar na casa pelo chaminé. Os porquinhos, vendo o que tramava o lobo, reagiram logo. Puseram a ferver um balde enorme de água e o colocou no final do chaminé e o esperaram. Quando o lobo entrou na chaminé, caiu bem dentro do balde cheio de água fervendo. "Uai! Uai! Uai!" gritou o lobo, saindo correndo ao lago para aliviar as suas queimaduras. E, assustado, nunca mais voltou a molestar os porquinhos. E quanto aos porquinhos, aprenderam a lição de que tudo o que é feito com esforço tem melhor resultado. Os três porquinhos decidiram morar juntos e todos viveram felizes e em harmonia para sempre. Então, pessoal, essa historinha, que é a historinha dos três porquinhos, ele traz uma reflexão para nós. Então, o que vocês levam? Qual que é a lição da história, da historinha? Então, a lição da historinha é que tudo que a gente deve fazer no nosso dia a dia, sendo coisas simples ou coisas mais complicadas, a gente tem que fazer com muito amor. Porque nessas atitudes nossas, define se a gente vai ter sucesso ou não. Por exemplo, o primeiro porquinho que ele fez a casinha dele de palha, ele não estava preocupado com aonde ele ia morar, ele estava preocupado em acabar logo a casinha para ele ter mais tempo de brincar. Mas se ele tivesse se dedicado mais a fazer essa casinha bem feita, por exemplo, como o terceiro porquinho, ele teria mais segurança e após isso ele poderia brincar com muita mais tranquilidade, porque ele saberia que se algo acontecesse ao externo de sua casa, ele poderia vir correndo e teria um porto seguro, que era a sua casinha. Mas ele não optou por fazer dessa forma. Optou por fazer
de uma forma rápida para que sobrasse mais tempo para ele brincar. O segundo porquinho há de se analisar, porque ele já era um pouco mais trabalhador e um pouco mais astucioso que o primeiro. Ele já fez a sua casinha de madeira. Madeira é um material mais resistente do que palha. Mas mesmo assim, ele não tinha como prioridade fazer uma casa bem feita. Porque ele era preguiçoso também, como o primeiro porquinho, um pouco menos, mas não deixava de ser preguiçoso. Mas ele estava mais preocupado em brincar. Então, no momento que eles decidiram a sair da casa dos seus pais, os pais deles resolveram fazer com que eles saíssem de casa para que eles tivessem responsabilidade, pois já na casa dos seus pais eles nunca aprenderiam a ter responsabilidades. Ali eles tinham os pais deles que faziam as coisas por eles, por exemplo, faziam a comidinha deles, faziam o café da manhã para eles, dobravam a cama para eles. Então, a partir do momento que eles se viram necessário eles cuidar dos seus afazeres, um deles, ele optou por fazer bem feito. O outro, como ele já tinha uma certa dependência da sua família, o que tinha os dois que tinham uma certa dependência de sua família, eles optaram por fazer mal feito. Muitas vezes na vida a gente é assim. Muitas vezes a gente deixa ele fazer algo bem feito para fazer algo que seja mal feito, para ter tempo para fazer outra coisa. Ou não se dedica muito bem numa tarefa, por exemplo, uma tarefa escolar. Ou não se dedica, por exemplo, a limpar bem o quarto. Ou não se dedica a ajudar os pais, a mãe em casa. Então, já o terceiro porquinho, ele é um exemplo a ser seguido, porque ele se dedicou ao máximo ao que ele estava fazendo. Mesmo ele sabendo que ele poderia ficar livre e brincar, ele optou pela escolha de fazer bem feita a casinha dele, que era a casinha de tijolo e de cimento. Mesmo ele sacrificando aquele momento dele, deixando de brincar naquele momento, depois foi gratificante para ele. Porque além dele ter uma casinha segura, ele também pôde abrigar seus irmãozinhos. Senão eles seriam devorados pelo lobo mau. Então essa é a lição que traz essa historinha. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer muito bem feito, para que isso continue por muito tempo, certo? Eu quero perguntar para vocês agora, nesse momento, se vocês andam se dedicando às atividades do dia a dia, ajudam os pais em casa, como que é a interação de vocês. E eu quero levar vocês a uma reflexão sobre isso. Porque no dia a dia, vocês, mesmo sendo criança, encontram diversos desafios. E esses desafios têm que vencer eles diariamente. O desafio de vocês, como vocês são criança, é um desafio. O desafio maior é a aprendizagem para vocês. Todo dia vocês estão aprendendo coisas novas. Vocês estão descobrindo o mundo através do contato com as coisas, com as diferentes coisas. Eu digo para vocês que é um momento muito bom na vida de vocês, tá bom? Nunca se esqueçam dessa historinha, né? Eu espero que vocês levem para a vida de vocês essa historinha. E para algum que vocês quiserem contar, conte essa historinha. E um forte abraço a todos vocês. E até mais, tá bom? Tchau! Então, como eu queria explicar para vocês que existem diferentes tipos de casinhas. Então, essa casinha que eu estou apresentando para vocês é uma casinha de palha. Vocês podem observar nos detalhes dela que é uma casinha muito bonita. Essa casinha, olha, tem a portinha ali
que tem aquela cortininha, a parte de cima dela, ela desce e ela fecha a porta, então se tornando uma forma de camuflagem. Existe também a janela lateral, que fica muito linda, né, nessa casinha. Então é um detalhe muito importante. Essa casinha ela é uma casinha de porte alto. Ela no verão ela é fresquinha dentro e no inverno ela é bem aconchegante dentro dela. Mas existe também outros tipos de casinha. Por exemplo, a casinha de madeira, como essa que eu vou apresentar agora para vocês. Essa casinha de madeira, vocês podem olharem ali o jardim. O jardim tá bem verdinho ali, lindo o jardim. Pintada a parte externa dela, a janela ali, né? As janelas de branco e as portas também de branco, né? Essa casa ela é de madeira e é uma madeira nobre. E ela é vernizada na parte de fora dela. E ela tem uma característica muito bonita, que deixa muito bonita dela, que é a telha utilizada, a telha de barro. Então, a área ali, essa área faz uma grande diferença na casinha, porque deixa ela muito bonitinha. Mas não é também somente essa casinha que existe outros tipos de casinha. Essa que eu vou apresentar em seguida para vocês, olha, é a casinha de cimento. A casa de cimento, ela é feita, primeiro ela é um composto de, de pó de rocha. O cimento é um composto de pó de rocha. E ele é feito, primeiro se coloca, faz a base dessa casinha. A base dela é muito firme. E depois começa a colocar o cimento e com pedra e ferro. E após isso, se coloca os tijolos. Os tijolos são de barro e vai colocando bloco por bloco até que ela fica alta, um tamanho bem bom, alto. Também é uma casa muito fresquinha. No verão ela é fresquinha por dentro e no inverno ela tem uma temperatura muito boa por dentro. Então essa é a casa de cimento que é falado, ou é a casa de material, que alguns falam casa de cimento, outros falam a casa de material. E esse é um exemplo de um prédio, é uma foto de um prédio, então. O prédio ele tem diversos andares. Ó, vocês podem ver aqui nesse prédio que ele tem cada janelinha daquela ali, cada areazinha, essa parte externa é uma área, uma varanda, como se diz. A sacada. Cada sacada dessa é um apartamento. Então, olha, para vocês verem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 10 andares nesse prédio. Então é um prédio bem alto. Então imagine as pessoas que estão lá em cima, nos dias, por exemplo, os dias que estão chovendo, ou por exemplo, mas pode passar um pouco de medo, mas os dias que está calor, deve pegar bastante vento lá em cima. E olha a lateral, tem local para chegar com o carro. É todo cercado, é um condomínio. E olha, tem uma vegetação bem verdinha ao redor. Olá pessoal, então hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a casinha 3D. Para vocês fazerem essa casinha 3D, vai ser necessário 2 papéis quadrados. Esses papéis eles têm que ter exatamente a mesma medida. Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui 2 papéis e eles são da mesma medida. Então eu vou começar, vai ter 2 partes, vai ser composta de 2 partes essa casinha. Vai ser composta da base e do telhado.
Eu vou começar pelo telhado, por preferência minha mesmo. Então, no primeiro momento, ó, vocês vão pegar e vão dobrar. Vocês têm que dobrar ela em 3 partes. Dobrou no meio, traz essa parte aqui em cima. Vocês notaram que fica aqui, fica a mesma medida? Então, feito isso, retorna ela novamente. Retornando ela novamente, dobra de volta novamente aqui no meio, novamente, do outro lado daí. Aqui. Certo? Até aqui compreendido? Então aqui, vocês pegam essa parte, agora dobrada essa parte, dobram aqui, voltam e dobram essa parte aqui, aqui. Então, por uma preferência, vamos lá, aqui também faz a mesma coisa e aqui faz a mesma coisa. Vamos lá, vamos deixar ela dobrada aqui, do lado de baixo. Então, ó, vocês podem ver que ela formou aqui, ó, parecido com a parte de cima da casinha. Se vocês notarem bem, ela já é meio parecida. Mas isso não deu formato ainda, né? Então vocês vão abrir ela aqui, ó. Aqui. Vão abrir ela. E vão dobrar essa parte que ficou para fora, para dentro da casinha. Para dentro para formar o telhado. Aqui então, feita essa parte, vou fazer do outro lado também a mesma coisa. Então, agora está pronto o meu telhado da minha casinha. Agora, feito o telhado, a gente vai fazer a parte da base da casinha. A parte da base da casinha, ela é dobrada em 3 partes também. Aqui, ela é dobrada aqui no meio e aqui também. Após isso, ela é dobrada também do outro lado, aqui no meio. Dobra essa parte aqui, aqui no meio. E essa parte vai por cima. Feito esse procedimento, dobrando aqui também. Feito esse procedimento, dobramos as lateral dela. As lateral aqui e a lateral aqui. Então, após ter feito isso, você vai pegar essa parte da casinha e vai trazer essa parte aqui. Vamos pegar essa parte da casinha também aqui. E vamos trazer aqui. Pra gente formar essa parte que é a caixinha, que é a parte de baixo. Feito isso, vamos dobrar para dentro. Para dentro, para formar o quadradinho, que é a caixinha de baixo. Então aqui, dobramos aqui também, para ela ficar um quadradinho, exatamente um quadradinho. Arruma a parte de dentro, se não estiver se encaixando bem, arruma a parte de dentro dela. Aqui a parte de dentro. Então aqui, como vocês podem ver, ó, se formou a caixinha. E essa parte aqui é unida com essa outra parte que forma o telhadinho. Então essa é a nossa casinha 3D. Pessoal, então eu vou colorir
os 3 porquinhos da historinha que eu contei para vocês anteriormente. Então eu vou fazer um porquinho e os outros 2 ficam a critério de vocês, daí para vocês fazerem como atividade. Então primeiramente eu vou passar a cola ao redor, aqui contornando. Primeiro vou contornar o chapéuzinho dele. Isso, contornando o chapéuzinho. Então a gente vai começar a fazer as bolinhas. Cola as bolinhas aqui nele. Isso é muito bom para trabalhar então a coordenação motora. Então faz as bolinhas com os dedos e vai colando. É muito importante que após ter feito essa atividade você tome muito cuidado para locomover ele de um lugar para outro, porque senão acaba caindo as bolinhas coladas nele e acaba teu trabalho todo sendo em vão. Então, a cor do papel escolhido, primeiro foi a cor azul. Então, o que eu estou contornando nele é o bonezinho dele. Então, vocês podem ver aqui que eles estão vestido com um bonezinho e com um macacãozinho. Então, eles estão muito bonitinhos aqui. Como vocês podem reparar nesse desenho, ele retrata os 3 porquinhos e eles estão aqui na floresta. O que pode se dizer que eles estão na floresta? Olha, como vocês podem ver, aqui a base de baixo, a parte de baixo onde eles estão pisando, é um gramado, é uma grama. Então eles estão na floresta. Então é necessário que tome bastante cuidado para que tente fazer o máximo possível as bolinhas ficarem redondas, para que elas sigam bem o contorno. Então vamos lá. Então vamos colando e vamos contornando aqui o bonezinho dele. Então aqui eu tenho diversos papéis. Vocês podem escolherem a cor da preferência de vocês para colorir. Com os materiais que vocês têm em casa, as cores que vocês têm em casa. Por exemplo, eu optei por começar o chapéuzinho dele, o bonezinho dele, de azul, mas vocês podem escolherem outras cores. Por exemplo, ó, aqui eu tenho cor verde ou a cor vermelha, vocês podem escolher para vocês fazerem o bonezinho dele talvez de outra cor, o macacãozinho dele também de outra cor. Quanto mais pequena a bolinha for, é mais fácil para vocês modelarem nos dedos, porque ó, forma de trabalhar com ela, deixar ela bem redondinha.
Então, pessoal, acho que todos vocês conhecem, então, o que é um porquinho, ou a grande maioria. Então, o porquinho, o hábito alimentar dele se alimenta de diversos alimentos. Então, o principal alimento dele é o milho. Todos conhecem o milho. Também ele come vegetais, plantas, algumas plantas ele come. Frutas, ele gosta bastante de comer frutas. E ele a sua mãe, ela é chamada de porca. Então tem os 3 porquinhos, esses são os 3 porquinhos da historinha. Então, pessoal, eu vou, para não ficar muito cansativo o vídeo para vocês, então eu vou seguir aqui colorindo. Espero que vocês façam isso em casa, tá bom? Um forte abraço para vocês. E para falar para vocês é o tema de contação de história. Então ele é um tema bem amplo, mas eu vou tentar trazer resumidamente ele, o que é importante para a gente saber e como você fazer uma boa contação de história, até mesmo para as crianças agora, né, em casa agora nesse período que está sendo as aulas à distância. Então eu preciso de usar uma série de benefícios para que consigam entreter e consigam ter uma aprendizagem as crianças. Então a contação de história ela surge ali no século 17. Ela não surge primeiro no Brasil, ela surge na Europa e não foi escrito. Os primeiros livros infantis eles não foram escritos propriamente, elas não foram escritos por crianças, né? Foram escritos por pedagogos e professores e pessoas que elas tinham naquele período um nível maior de conhecimento, um amadurecimento de ideias e do que deveria ser contado. Então, meu estágio se pautou principalmente na educação infantil, dos 4 aos 6 anos de idade. E foi muito importante para mim esse estágio, para que eu conseguisse, né, adquirir experiência para mim no futuramente aí para mim trabalhar em sala de aula. E o estágio em si é uma oportunidade de aprendizagem, né, onde se relaciona a teoria com a prática. Mas então eu vou direto ao assunto agora, que foi o meu tema, que é a contação de história. Então eu escolhi a disciplina de português, né, para mim fazer para essa aula. Dentro da disciplina de português, contar uma história. Essa história que eu escolhi contar é a história dos 3 porquinhos. Eu optei por essa história, por ela ser um clássico de nossa literatura, e quem que não cresceu ouvindo essa história aí dos 3 porquinhos. É uma história muito fácil, que a maioria aí dos adultos, já digo, que conhece essa história. E é uma história simples de ser contada, ao mesmo tempo você pode trazer diversos formas de você contar. Você sabe que a criança, nos primeiros anos de idade, nós não podemos trabalhar com ela conteúdos em si, por exemplo, como se trabalha com o ensino médio, com temas mais amplos, mas a gente
com os anos iniciais, a gente vai ter que trabalhar com a ludicidade, que é uma forma de trabalhar, mas uma forma de trabalhar brincando, fazendo com que a criança ela interaja com o professor, com o educando. Então as formas de trabalhar é fazendo, recortando, fazendo figurinha, atividades de ligação, mais trabalhando o lúdico, o brincar em si. Porque a criança nesta fase, ela, como ela está desenvolvendo a coordenação motora, ali ela não consegue fazer, como eu mencionei, uma atividade mais ampla. Então ela está no início de sua aprendizagem. E lembrando que a aprendizagem, quando a gente fala em aprendizagem, a aprendizagem não acontece somente na sala de aula, acontece no âmbito familiar, na sociedade, na comunidade onde vive, os locais onde essas crianças frequentam no dia a dia. Então, importante para você começar uma contação de história é que você tenha primeiro uma história que você ache interessante e que você domine para contar para as crianças, e achar um local adequado, né? Porque as crianças, elas são, assim como os adultos, as crianças ainda mais, elas têm dificuldade de concentração. Elas não, como está no início da aprendizagem, elas não têm o hábito de pararem e ouvirem. Isso é um grande desafio para as crianças, né? Ter um local ali onde elas possam parar e ouvir. Porque, pense, para nós que somos adultos, ficar parado 5, 10 minutos é cansativo. Imagina para uma criança que você vai tirar ela do ambiente onde ela mora, na casa onde ela mora, né? E você vai colocar numa sala de aula onde você vai ficar 4 horas falando. Então tem que ser conteúdo, tem que ser algo que realmente interessa para eles. Por isso a aula tem que ser mais dinâmica possível, mais voltada para o lúdico, que é a brincadeira, que é o que é trabalhado no ensino infantil, na educação infantil. Escolher um local adequado, como eu já disse, livre de barulho, não tenha som, interferência externa. A historinha, então, você inicia fazendo uma introdução dessa historinha, e conversando, sempre se pautando pelo diálogo entre o educador ou até mesmo os pais com as crianças, fazendo uma introdução da história que no futuro irá lhe apresentar para as crianças. Por exemplo, você vai contar a história dos 3 porquinhos, você vai falar para ele, então a história dos 3 porquinhos é um clássico, ou não precisa você trazer isso, que ela é um clássico da literatura aí, da educação infantil, mas você vai ter que preparar ele para ouvir, as crianças para ouvirem essa história. Você vai ter que causar no primeiro momento uma curiosidade, porque se ela não tiver a curiosidade para saber o que você vai passar contando mais pra frente aí, mais 10, 15 minutos, você não vai conseguir que aquela criança ela se mantenha ali parada a todo instante. Então você faz uma introdução, você explica para a criança o nome da historinha e fala para eles, prestem muita atenção, e mais para frente eu vou fazer perguntas sobre essa historinha para vocês. Você começa explicando. É muito importante que durante
a contagem dessa história, às vezes, se caso haja uma interrupção por parte deles, fazendo alguma pergunta, você não ignore as perguntas que eles farão a você, por exemplo. Ah, mas por que a atitude do lobo mal foi essa? Você pare, dê umas, tenta interagir com eles, porque a história é justamente isso. É o momento de você trabalhar com eles, mas você conseguir que eles interajam com você. Porque se você interromper uma criança na fase de aprendizagem que eles vão estar, que é a inicial, é muito fácil você reprimir eles no início da aprendizagem e eles se tornarem adultos com medo, né? Com medo de falar ou se expressar em público, ou até mesmo dialogar. Então, dá para você trabalhar a imagem, bastante imagem, que as crianças gostam muito de imagem. Trabalha-se imagens, algo que eles possam entrar em contato com as mãos, sons. É importante, por exemplo, o lobo mal chegou e derrubou a casa do primeiro porquinho. Pode-se fazer um som, por exemplo, sopra. Vai ficar isso que ele vai internizar. O aluno vai acabar internizando. São exatamente os sons. Contar a história e vocês podem aumentar o tom, por exemplo, o lobo mal chegou e os porquinhos estavam dentro da casa. Você fala um tom mais tipo, faz um ar de mistério. Isso faz com que os educandos, os alunos, eles prestem atenção em você. Por exemplo, uma cena mais rápida. Acontece uma cena mais rápida. O porquinho correu. Não vai falar meio assim, o porquinho correu. Que é calmo, né? Você fala, o porquinho correu. E faz uma expressão que o porquinho correu. Pode trabalhar também uma musiquinha com eles, por exemplo, quando a historinha acaba, trabalhar uma música, por exemplo, os Três Porquinhos e o Lobo Mal, sem problema algum fazer isso. Também, quando você for trabalhar com a criança, como ele está desenvolvendo coordenação motora ali, nos anos iniciais, você pode trabalhar com eles a questão da figurinha, as imagens ali, pedir para eles tanto eles fazerem as bolinhas de papel, colar em cima das figurinhas, desenvolverem a coordenação motora, quanto você pegar e fazer com eles, trabalhar com eles a pintura desses desenhos, por exemplo, utilizando ali do lápis de cor, ou giz, ou na verdade o material que você achar mais acessível. Após você acabar essa historinha aí, você vai fazer uma roda de conversa com eles. Você vai perguntar para eles o que eles acharam daquele momento, o que eles entenderam sobre a historinha, se para eles foi proveitosa, se em algum momento eles tiveram medo, o que eles mais gostaram dessa historinha. E importante que você estimule neles a vontade de falar, de se expressar. E você vai perguntar para eles, por exemplo, então você gostou de qual parte? Eu gostei do início, eu gostei do lobo mau. Então você pergunta para ele, mas indaga por que gostou do lobo mau. E com certeza ele vai te falar características do lobo mau que agradou ele, ou você pergunta para ele também qual a parte que você não gostou da historinha. E você pergunta para eles o que você levou, o que eles acharam que não deveriam ter naquela historinha.
Por exemplo, se pudesse tirar uma parte daquela historinha que eles ficaram com medo ou que eles sentiram triste ao ouvir, eles queriam mudar essa parte, eles desejariam mudar essa parte da historinha, né? E você pede para eles recriar essa historinha, contar para você de outra forma essa historinha. A forma que eles entenderam, eles podem alterar a fala dos personagens e contar para você de outra forma, a forma que eles gostariam que fosse essa história. Então, porque a criança, no momento que ela ouve uma história, ela recria essa história, ela, ela conta de outras formas essa história. E isso é justamente parte da contação de história que é enriquecedor a formação da criança, porque é justiça essa questão da imaginação da criança. A criança ela mistura a fantasia com a realidade, principalmente nos anos iniciais, e isso é muito proveitoso para todos. Isso. E é importante dizer que os anos iniciais, todos os anos são importantes na vida da criança, né? Claro que a educação ela é um ciclo contínuo, mas que você o início é a base. Então você tem que trabalhar muito bem esse conteúdo. É os anos iniciais, é o lúdico da criança, que é o momento que ele vai desenvolver como criança. As habilidades, né? As habilidades iniciais. Coordenação motora, vai desenvolver também o raciocínio, pensar. E as crianças que elas acabam ouvindo a historinha desde muito cedo, elas acabam se tornando adultos leitores, porque essas crianças, você consegue atiçar, se tornar instigante nelas a questão de elas terem interesse pela leitura. As crianças que elas entram em contato com a história, livro, jovens, muito novo, elas futuramente elas vão se tornar bons leitores. Então, palavra eles vão ter um acesso a uma quantidade grande de palavras, né? Um vocabulário novo. Eles vão desenvolver a linguagem, o seu falar, o seu comunicar, e eles vão se tornar, futuramente, eles vão se tornar adultos bem desenvolvidos. Eles vão ter a capacidade de falar em público, vão ter a capacidade de dialogar e vão ter a capacidade de serem bons leitores e estarem integrados na vida, tanto escolar como a vida, futuramente a vida profissional.